Sejam bem-vindos a mais uma aula na qual a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre variáveis de ambiente. Então, nessas variáveis de ambiente, a gente tem a possibilidade de trabalhar, né, com um arquivo central no qual a gente pode adicionar informações, né, que a gente utiliza em um local ou vários locais do sistema repetidamente, ou também informações sensíveis no sentido de informações locais, na verdade, que a gente vai utilizar, por exemplo, dados de conexão do MongoDB. Eu posso ter os dados de conexão do MongoDB para minha máquina, eu passo o projeto para um colega meu ou para alunos e assim por diante, e cada um tem os seus dados de configuração lá diferente. Aí eles têm que ficar indo lá nos arquivos, em diferentes locais e modificando isso cada vez. Aí, nesse caso, a gente pode trabalhar, por exemplo, com um arquivo centralizado, que a gente define a propriedade e os valores, e basta modificar esses valores a cada momento, em vez de modificar diretamente lá nos arquivos onde eles estavam definidos, tá? Então, isso ajuda bastante também, né, no sentido de trabalho em equipe, na programação do projeto, em outros aspectos relacionados à construção como um todo. Como é que a gente trabalha com isso? A gente começa criando um arquivo chamado .env aqui na raiz do projeto, e nesse arquivo .env a gente vai ter algumas informações que estão apontadas dentro do nosso sistema. A primeira delas é, por exemplo, o endereço do localhost que a gente tem padrão, se eu não me engano, no models esquemas, na verdade, no esquemas announcement. No esquema announcements, por exemplo, a gente tem aqui o endereço localhost 3000. Vai que eu mudo esse endereço, né? Vou lá na minha porta, aqui serve, mudo, e eu tinha ele aqui em outros locais do meu sistema. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no arquivo .env e criar app_url, dei esse nome aqui, e colocar aqui o http localhost 3000, ó. Recortei daqui, ó, e venho aqui e colo aqui. Então, posteriormente, a gente já vai fazer em seguida, aqui que eu faço aqui, eu chamo essa variável do ambiente, app_url, e ela vai passar esse valor aqui. Se eu tiver que trocar algum dia esse valor, eu venho aqui e troco aqui, e ele automaticamente modifica aqui. Então, é bem interessante da gente estar trabalhando com isso. Outro ponto é se a gente está num ambiente de desenvolvimento ou não. Então, por exemplo, posso colocar node_env development aqui, e aí eu posso verificar ou destacar se eu estou em um ambiente de desenvolvimento ou não também. Posso também colocar aqui autenticação, que geralmente remete à parte do uso do segredo, né, que a gente tem no nosso config auth, que é o secret que a gente tem aqui. Eu posso recortar ele daqui, ó, e posso vir aqui no .env e criar o app secret. Dei um nome para ele e colocar o valor aqui, ó. Outra coisa que é padrão da gente estar utilizando também, dados de configuração do banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem o uso do PostgreSQL, o uso do MongoDB, o uso do Redis e assim por diante, né? A gente pode estar trabalhando com esses dados de conexão que podem variar em cada máquina. Eu posso colocar aqui e aí eu só altero aqui, não preciso estar modificando os demais locais do sistema. Então, por exemplo, a gente tem esses dados aqui dentro do database index, não, aqui dentro do database index. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Posso vir aqui e colocar os dados do MongoDB, posso colocar aqui a conexão do MongoDB, né, a URL da conexão dele. Eu posso vir aqui no index e remover ela daqui, ó, e colocar no lugar dela a variável do ambiente MongoURL, que a gente já vai fazer isso. E aí a gente consegue estar utilizando outras informações aqui e substituindo nos nossos arquivos do projeto. Então a gente tem um ponto central aqui para estar trabalhando. Para que a gente possa trabalhar com as variáveis do ambiente, a gente tem que instalar a nossa biblioteca .env. Então eu vou colocar yarn_add.env, ele vai instalar para mim aqui. Fechou, feita a instalação, eu tenho que adicionar esse .env em alguns locais do meu projeto. Então, o primeiro deles é no app.js. Eu vou vir aqui no depois do Express aqui. Deixa eu só ver aqui qual que ele pegou.
aqui. Depois do express, vou vir aqui e vou colocar o import .env/config. Aqui. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou colocando .env/config, isso vai carregar todas as variáveis do ambiente aqui, a partir disso, né? E vou ter uma variável global, né, do Node, que eu posso estar utilizando, que ela vai se chamar processenv. Então, com isso, eu tenho a possibilidade de utilizar essa variável global do Node processenv. E aí, como é que eu faço para substituir um valor? Processenv, ponto, o nome da variável do ambiente, que no caso aqui que eu estou colocando. Então, processenv.apprl, .db, mongoRL, .appsecret e assim por diante. Então, vejam só que daí eu coloco essas informações aqui onde eu retirei e só troco aqui os seus valores. Então, vejam só que bacana. Coloquei aqui no app.js, tá? Depois disso, eu posso começar a fazer o processo de troca dos valores pelas variáveis do ambiente que eu criei. Então, um primeiro passo pode ser aqui o app URL que a gente tem aqui. Eu posso vir e colocar, por exemplo, aqui, ó, app URL, copiar aqui. Posso vir no announcement e colocar chaves, cifrão, aliás, chaves e process.env.apprl. Então, agora o valor que tem aqui sendo retornado é localhost 3000, que é o que está aqui, só que numa variável que é apprl. Show de bola. Próximo passo que eu posso estar fazendo aqui também é a mudança do index.js, que é a conexão do MongoDB. Então, aqui eu vou passar process.env.mongoURL, que era isso daqui, né? Vamos ver. MongoURL, isso. Então, MongoURL estou passando aqui para a conexão do ambiente. Outro passo que eu posso estar adotando nesse momento aqui é o auth.js, que eu vou colocar process.env.appsecret, que eu tenho aqui, ó, appsecret. E aí ele vai estar substituindo também aqui. Colocamos no announcement, colocamos no appsecret, foi esse. Falta o nosso node.env. Então, o nosso node.env eu posso ter aqui no app.js. Como eu tinha falado na última aula, pode ser que tenha informações sensíveis aqui que eu não queira estar mostrando para o meu usuário lá no front-end. Então, eu posso fazer um if aqui, ó, process.env.node.env, node.env, igual a development. Posso copiar aqui, development, deixar sem espaço e aqui é igual. Agora que eu vi que já estava errado. Ó. Igual e sem espaço aqui, beleza? Vou colocar aqui development, já ajustamos aqui também, ó, igual e sem espaço, tá? Não era 2 pontos. Vou colocar aqui se eu estou num ambiente de desenvolvimento, então eu vou mostrar esses erros detalhados, tá? Então eu posso vir aqui e colocar minhas chaves aqui e aqui. Caso eu não esteja nesse ambiente, acho que eu coloquei depois aqui. Aí, beleza. Caso eu não esteja nesse ambiente, eu posso retornar uma resposta no formato JSON com um erro genérico dizendo internal server erro. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se eu estiver no ambiente de desenvolvimento, eu mostro em detalhes o erro. Se eu não tiver, eu coloco para o usuário um erro mais genérico. E aí existem diversas formas que eu posso estar tratando isso. Isso aqui é só um exemplo. Existem várias outras formas que eu posso estar trabalhando aqui. Fizemos a substituição de todos os valores aqui pelas variáveis do ambiente. Vamos iniciar aqui yarn app. Vamos ver se vai dar algum erro. Se não der nenhum erro, ó, já conectou no MongoDB, então significa que a nossa Mongo URL que nós tínhamos trocado já está funcionando. Se eu vim aqui e colocar, por exemplo, vamos ver aqui, fizer um insert aqui no nosso CNPJ, que não precisa estar autenticado, deixa eu dar um send, company exists, deixa eu colocar aqui um 0, vou dar um send novamente, fez certo, tudo certo.
olha só, o nosso AppSecret já está funcionando, ó, ele gerou um hash para a senha, ele já conectou com o banco porque ele gravou, né, esse novo registro, então a gente pode ver aqui, ó, com 00, ó, se eu vim aqui no nosso company, ele já vai mostrar para nós, no último, 00, ó, então está tudo funcionando, a princípio não tem nenhum erro, esse aqui já foi testado, esse aqui já foi testado, esse aqui já foi testado, agora vamos testar o AppURL, que é o do envio do announcement. Ó, posso vir aqui e enviar o announcement, deixa eu só fazer o login, então esse aqui era teste 123, deixa eu fazer o login aqui, teste 123, opa, fiz o login, vou vir aqui no Insert Announcement, vou colocar o token, e vou vir aqui dar um send, deu certinho, ó, tá aqui a nossa URL funcionando também, então olha só que show, já temos isso daqui, pronto, tá testado também, falta agora nosso Node.env se a gente simular um erro, vou vir aqui no nosso controller, pode ser no, vamos ver aqui no announcement mesmo, posso vir aqui no index, deixa eu ver se esse aqui, deixa eu copiar aqui o nosso token, vim aqui no, deixa eu ver se eu tenho index aqui, tenho, acredito que sim, vou selecionar, dar um send, tá funcionando, beleza. Vou vir aqui, vou colocar um find, não tenho try catch aqui, vou dar um send, funcionou também, acho que era esse aqui que estava, deixa eu ver aqui, qual que é o método que esse daqui, routes, vamos ver aqui, announcement, get, announcement, upload single, get announcement, index, announce, company control, ah tá, não era esse dali, tá, beleza, esse aqui era do All Announcement, ah tá, esse aqui é do All Announcement, vem aqui no Announcement Controller, Index, Company, vou dar um Find, agora deve dar um erro, deu um erro, ele reconheceu aqui o erro em detalhes, tá? Então olha só, ele está mostrando aqui, estamos com todos os detalhes do erro, como a gente tinha configurado aqui então, se eu vim aqui agora, por exemplo, e colocar diferente aqui, ó, if process env, diferente de develop, ah tá, aqui eu coloquei o development errado, não, deixa eu ver aqui, development, acredito que tá certinho, se eu colocar diferente aqui e salvar, ele já mostrou para nós, né, então, que internal server error, então, por exemplo, se eu tivesse num outro tipo de ambiente que não seja desenvolvimento, ele estaria mostrando internal server error, então olha só que legal, ó, que ele está trabalhando ali com o uso ou não dos detalhes do erro. Então, a gente pode configurar de várias formas isso, né? Mas o foco mesmo era trabalhar com as variáveis do ambiente. Configuramos isso, deixa eu até voltar aqui e arrumar o find, ver se está funcionando bonitinho. Está funcionando. E com isso a gente tem pronto mais essa parte.